Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Charles de Matemática. Nós iremos começar mais uma aula e essa aula será a parte 2, onde nós faremos mais 3 questões a respeito de divisão, a respeito da divisão, tá? Serão questões que envolvem a operação com os números naturais, divisão, que é a que nós estamos estudando, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, tá bom? Ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e faça seus comentários. Assista os outros vídeos. A aula anterior nós temos a parte 1, beleza? Nós fizemos algumas questões na parte 1 e temos as outras aulas também com diversos assuntos de matemática para o 6º ano, certo? Então pega teu caderno e vamos responder as questões, certo? Dá uma pausa aí, tenta fazer, depois a gente confere, beleza? Então vamos lá. Essa questão diz assim: Alex faz empadas para vender. Ele preparou 270 empadas. Então, o que é que nós sempre estamos falando? Nós estamos falando que é importante a gente anotar as informações que a questão nos dá, tá bom? Então a questão diz que Alex faz empadas para vender e ele preparou 270 empadas e quer distribuir em bandejas de maneira que todas tenham a mesma quantidade. Então, pessoal, veja só, quando ele diz aqui que cada bandeja, quando eu distribuir as 270 empadas em bandejas, ele diz que em cada bandeja a quantidade tem que ser a mesma. Ou seja, quando eu divido algo em bandejas, e em cada bandeja a quantidade tem que ser a mesma, vocês concordam comigo que tem que ser uma divisão exata, tá certo? Ou seja, não pode sobrar nada. Então nós estamos estudando, a gente tem visto em outras questões que quando uma divisão não é exata, ela tem o resto, né? Então, de maneira que todas tenham a mesma quantidade e não sobre empada. Então a letra A, vamos ver aqui, ó. A letra A, ele pergunta assim: qual dos itens a seguir representa a bandeja que será preparada por Alex? Então o que é que nós devemos fazer aqui? Nós tivemos duas bandejas, né? Item 1 e item 2. Nessa bandeja nós temos uma quantidade de empadas e nessa nós temos outra quantidade de empadas. Vejamos, nós podemos ver aqui que são quantidades diferentes. Então veja que eu tenho 270 empadas, né? E quando eu distribuir em bandejas, será que as minhas bandejas terão... Aqui nós temos, ó, 3, mais 3, mais 3, mais 3. Nós temos aqui 12, né? 12 empadas. Será que essas bandejas terão cada uma 12 empadas? Será que é correto? Será que não vai sobrar nenhuma? Ou será que essas bandejas terão 1, 2, 3, 4, 5? 5 vezes 3, 15. Terão 15 empadas. Como é que a gente faz para saber isso? Basta nós dividirmos 270 por 12 e depois 270 por 15, tá? Então vamos ver qual delas será o modelo, né? Terá a quantidade de empadas distribuídas de maneira que todas tenham a mesma quantidade. Então vamos lá. 270 dividido por 12. Vamos fazer essa conta aqui, tá, gente? 270 dividido por 12. Tá? Veja que o 2 é menor do que o 12. Então nós pegamos o 27. 27 dividido por 12, nós temos 2, né? 2 vezes 12, 24 é o que chega mais próximo. Então 2. 2 vezes 12, 24. Fazemos a subtração. 27 menos 24, nós temos 3.
certo? Veja que o 3 é menor do que o 12, nós baixamos o 0. 30 dividido por 12, nós temos 3 vezes 12 vai passar, não é? 3 vezes 12 dá 36, então passa, não pode, então vai ser o 2 também. 2 vezes 12, 24, colocamos aqui embaixo. Fazemos a subtração, então veja o seguinte aqui, ó. Vamos só relembrar esse assunto aqui de subtração, tá? O 0 eu não posso subtrair. O que é que nós fazemos? Pegamos aqui uma dezena e colocamos aqui, somamos, né? Uma dezena são 10 unidades. 10 mais 0, 10. 10 menos 4, 6, tá, pessoal? E aqui ficariam 2, né? Só para nós relembrarmos. Volta lá os vídeos que a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Então, 30 menos 24, 6. Aí veja o seguinte, ele diz aqui na questão que quando nós distribuirmos as 270 empadas, cada empada deverá ter a mesma quantidade. Então, ó, a mesma quantidade e não sobra empada, não pode sobrar. Então, quando sobra, a gente chama de resto. Então, veja que se eu pegar as 270 empadas e dividir em 12 bandejas, eu vou ter 22 bandejas, tá certo? Mas só que sobrarão 6 empadas. Se eu dividir 270 em 12 bandejas, certo? Eu vou ter em cada bandeja 22 empadas, tá certo? Mas só que sobrarão 6, e não pode, ele diz aqui, ó, e não sobre empada. Então, a minha resposta não é essa, e sim é essa aqui, tá certo? É a 2, beleza? Mas vamos tirar essa prova mesmo. Vamos pegar 270 aqui, só para nós conferirmos, tá, pessoal? 270 e vamos dividir por 15, né? Lembra que essa bandeja aqui, ó, ela tem 15 empadas, né? Então vamos dividir 15. Eu vou mudar a cor. Da mesma forma, o 2 é menor do que o 15, não pode, eu pego o 27. 27 dividido por 15, se eu pegar 2 aqui, passa, né? Então vai ser 1. 1 vezes 15. 15, vem para cá. 27 menos 15, então 7 menos 5, eu tenho o 2. 2 menos 1, 1. Tá bom? Então, 12 é menor do que o 15, eu coloco o 0 aqui. Então, nós temos 120. Então, 120 dividido por 15. Como é que a gente faz aqui? Vamos fazer, né? Vamos fazer por tentativas. 15, vamos pegar 6. Vamos fazer aqui embaixo. 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. Ficou muito distante, né? Vamos fazer com 7. Vamos fazer com 8 então, tá, pessoal? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Ou seja, eu tenho aqui 120 dividido por 15, 8. 8 vezes 15, 120. Tá bom? Então vamos só apagar aqui para não atrapalhar a gente. Beleza? Então, 120 menos 120, eu tenho o resto 0. Opa! Então chegou naquilo que a gente queria. Então não pode sobrar nada. Então veja que 270 dividido por 15, 18, e não sobrou nada. Então realmente é o item 2, né? Então letra B, nesse caso, quantas dessas bandejas de empadas ele vai conseguir montar? Então a resposta já está aqui, que é a nossa letra B. Que são 15
bandejas. Tá bom? Bandejas, tá bom, pessoal? Perdão, não são 15 bandejas, tá, pessoal? São 18 bandejas. Veja que em cada bandeja eu tenho 15 empadas. Então eu terei 18 bandejas, que é esse valor que nós encontramos, tá certo? Então veja que o quociente é o resultado da divisão. Então 15 nós teremos em cada bandeja, 15 empadas. E ao todo nós teremos 18 bandejas. Tá bom? Então essa é a nossa resposta. Tranquilos? Então dá uma pausa aí, volta e tenta fazer novamente. Vamos para a próxima questão. Bom, essa questão diz assim, ó, em um jogo, Laís e Ivan devem retirar cada um na sua vez uma carta de um monte. Certo? Nós temos as cartas aqui. Cada jogador deve observar o número natural escrito na carta e dividir esse número por 4. Então, cada vez que eu tirar uma carta, eu divido aquele número por 4. Beleza? É isso que nós entendemos, né, até agora. O resto dessa divisão, então, se sobrar, se tiver resto a divisão, indica quantas casas o peão de cada jogador vai caminhar no tabuleiro. Ou seja, quando eu fizer a divisão, quando eu tirar a carta, o número que der lá, quando eu dividir por 4, se tiver resto, o número, né, que der, o resto será a quantidade de casas que eu vou caminhar no tabuleiro. Beleza? Então a letra A. Vamos ver aqui a letra A. O que ocorre com o peão quando a divisão efetuada pelo jogador é exata? Então foi exatamente o que ele disse aqui, ó. Quando a divisão for exata, o peão não anda, né? O que ocorre com o peão quando a divisão efetuada pelo jogador é exata? Então, não caminha, né? Tá certo? Não caminha. Então, por quê? Cada jogador deve observar o número natural escrito na carta e dividir esse número por 4. O resto dessa divisão, ou seja, quando der resto, quando sobrar resto, indica quantas casas o peão de cada jogador vai caminhar no tabuleiro. Então, a letra A foi: o que ocorre com o peão quando a divisão efetuada pelo jogador é exata, ou seja, quando não tiver resto, ele não caminha. Tá certo? Vamos fazer a letra B. Calcule quantas casas o peão deve andar quando o jogador retirar cada carta a seguir. Então vamos lá. Digamos que eu tirei a primeira carta 20. Quando eu tirar 20, será que vai sobrar resto? Então, ó, se eu pegar o 20 e dividir por 4, eu tenho 5. É uma divisão exata, então ele não caminha, tá certo? Não anda. Vamos colocar aqui. Então, para simplificar, não, tá certo? O não aqui quer dizer que ele não anda, tá, pessoal? Vamos ler com 21. O que é que vai acontecer se ele tirar o 21? É simples, basta nós pegarmos o 21 e dividir por 4. Vamos fazer aqui embaixo. 21 e dividimos por 4. 21 dividido por 4, eu tenho 5. 5 vezes 4, 20. Olha só. 21 menos 20, eu tenho 1. Então veja que quando eu divido 21 por 4, eu vou ter um resto 1.
então ele anda uma casa. Então, quando ele tira o 21, anda uma casa, tá certo? Beleza? Vamos apagar aqui e vamos verificar o restante. Quando eu tiro 22, vamos ver aqui, vamos dividir. Então vamos colocar aqui primeiro 22. Vamos fazer a divisão aqui. 22 dividido por 4. 22 dividido por 4 eu tenho 5 também, né? 5 vezes 4, 20. 22 menos 20 eu tenho 2. Então quando eu tiro 22, ele anda, quer dizer que o peão anda quantas casas? 2 casas. Tá certo? Veja que eu estou fazendo uma divisão em cada carta dessa aí por 4. Se der resto, a quantidade que der o resto é a quantidade de casas que o peão vai andar. Tá bom? Com 23, o que é que vai acontecer se eu tirar, quando eu tirar a carta 23? Da mesma forma, vamos fazer a conta aqui, ó, 23 dividido por 4. 23 dividido por 4 eu tenho 5, né? 5 vezes 4, 20. Opa. 23 menos 20, eu tenho 3, que foi o meu resto. Então quer dizer que o peão, quando ele tira a carta 23, ele vai anda 3 casas. Tá bom? E por último, se eu tirar o 24, vamos colocar aqui 24 e vamos calcular para saber o que acontece, né? 24 nós vamos dividir por 4. 24 dividido por 4 eu tenho 6. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24 eu tenho 0, ou seja, não anda, né? Se não deu resto, quer dizer que o peão não vai andar, beleza? Então só apagando aqui os cálculos que nós fizemos, foi só para nos auxiliar na resposta, tá bom? Então você pode fazer isso aqui mentalmente, tá, gente? São cálculos que você treina e você pode calcular mentalmente. Então essa é a resposta da nossa letra B. Vamos à letra C. Em uma jogada, quantas casas um peão pode andar? Então ele pode andar 1, 2 ou 3 casas. Tá certo? Ele pode andar ou 1, ou 2 ou 3. Então a resposta, basta você colocar 1, 2 ou 3 casas. Ou 3 casas. Mas por que, professor? Porque nesse caso nós estamos trabalhando apenas com essas 5 cartas aqui, tá bom? Então ele pode andar 1, 2 ou 3 casas, são as opções que podem ocorrer. Tá certo? Então dá uma pausa, tenta fazer novamente, lê a questão com atenção, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos para a nossa última questão. Bom, essa questão aqui, ó, diz assim: podemos calcular uma divisão realizando subtrações sucessivas. Olha que interessante, tá? Observe como Heloísa utilizou essa estratégia para calcular o resultado de 65 dividido por 18.
Então vamos observar aqui, veja o que ela fez. Ela pegou 65 menos o 18, deu 47. Pegou esse 47, repetiu aqui, menos 18, da mesma forma, né? Sobrou 29. Ela pegou 29 menos 18 e sobrou 11. Aí aqui, ó, como foi possível realizar 3 subtrações, veja só, a primeira, a segunda e a terceira, temos que 18 cabe, né? 3 vezes em 65 e sobram 11, ou seja, 65 dividido por 18 é igual a 3 e resto 11. Beleza? Usando subtrações sucessivas, resolva os cálculos a seguir. Então eu vou fazer a letra A e vocês irão fazer o restante, tá certo? Vai ficar como uma atividade para vocês. Então a letra A, deixa eu só mudar aqui a cor. A letra A. 93 dividido por 35, tá? Então, vamos seguir o mesmo passo a passo. A gente vai pegar 93 menos 35. Bom, nós temos uma subtração. Vamos responder essa subtração aqui, tá? Vamos fazer aqui do lado. 93 menos 35. Veja que o 3 aqui na unidade é menor do que o 5. Nós pegamos aqui um emprestado, né? E ficaremos com 8. E aqui eu ficarei com 13. 13 menos 5, 8. 8 menos 3, 5. Tá certo? Então, 93 menos 35 eu tenho 58. Então nós vamos fazer da mesma forma. Pegamos esse 58 agora aqui embaixo. 58 menos 35. Temos quanto? Então vamos fazer essa conta aqui também, ó. 58 menos 35. 58. 8 menos 5, eu tenho 3. 5 menos 3, 2. Tá? Então 58 menos 35, tenho 23. Então veja o seguinte. Aqui eu não posso mais pegar o 23 e tirar o 35, tá certo? Que é menor. Então quer dizer que eu tenho 93 dividido por 35 é igual a 58, né? Melhor, 93 dividido por 35 é igual a 2 vezes, ou seja, é igual às 2 vezes que eu subtraí e sobraram 23. Então, ó, 93 dividido por 35 é igual a 2 vezes. Por que essas 2 vezes? Porque eu só pude subtrair 2 vezes aqui, ó. 93 dividido por 35 é igual a 2 vezes. E resto 23. Beleza? Então vejam que na primeira vez eu fiz uma subtração, tá? Na primeira vez eu fiz uma subtração e na segunda vez, depois eu não pude mais subtrair, tá certo? Então vocês vão fazer da mesma forma com a letra B, C e D, tá certo? Vamos só repetir aqui a explicação, tá bom? Então na primeira vez eu peguei 93 menos 35, deu 58. O 58 eu subtraí 35
deu 23. Veja que eu não pude mais subtrair, só subtraí duas vezes. Então, 93 dividido por 35 é igual a 2. Esse 2 aqui representa as vezes que eu consegui subtrair, duas. E restaram 23. Beleza? Então, a letra B, C e D vai ficar como atividade para vocês. Tá certo? Então, vocês respondem e colocam aí nos comentários as respostas de vocês. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com outros colegas e faça seus comentários, tá certo? Lembrando, essa última atividade, as letras B, C e D, vocês irão responder e deixe aí nos comentários as respostas que vocês encontrarem, tá certo? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.